Boa noite aos assinantes da TCM Mossoró, aos dirigentes da CDL, Associação Comercial e Industrial de Mossoró, do Sindicato da Indústria da Construção Civil, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, que é o produto de maior franquia e de maior visibilidade mercadológica de Mossoró e da região em todo o Brasil. Boa noite aos telespectadores em geral, aos meus amigos e às minhas amigas. Estamos no Radar Econômico, dia 26 de outubro de 2023. Santos do dia, São Demétrio Marte. Ele, historicamente, são poucas as notícias sobre Demétrio, diácono que viveu antes do século V e foi martirizado em Sirjan, na Panônia. Era um provável cidadão da Tessalônica, atual Salônica, na província grega da Macedônia, onde foi preso pela sua atividade de pregação do Evangelho. Também celebramos hoje São Beano, bispo. Beano viveu entre os séculos X e XI, era um bispo escocês que guiou a diocese de Montrevic entre 1015 e 1047, provável ano de sua morte. Mais tarde, a sede da diocese, construída em agradecimento pela vitória contra os escandinavos, foi transferida para a cidade de Aberdeen. Também celebramos São Seda, bispo, também da Igreja Católica. São Seda, hoje 26, irmão de São Chade, era monge em Lindisfarne, na Inglaterra. Depois de converter o rei Peada ao cristianismo, foi enviado para evangelizar os ingleses no interior das regiões do país. Mais tarde, fundou o mosteiro de São Laquinari, onde concluiu sua vida terrena no ano de 644. 644. A notícia de economia da semana. O presidente Lula sancionou ontem a lei para compensar as perdas da arrecadação do ICMS dos estados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última quarta-feira a lei que compensa perdas de arrecadação nos estados e Distrito Federal pela redução do imposto de circulação de mercadorias e serviços em combustíveis aplicada por Jair Bolsonaro, seu antecessor, entre junho e dezembro do ano passado. Abre aspas. Faremos também a antecipação da parcela de compensação que consome somente o ano de 2024. Fecha aspas. Ou seja, até 2024, o Lula transferirá para estados do Distrito Federal a diferença que havia sido tirada do ICMS pelo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse também que vai aumentar as transferências do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, o FPM, para recuperar as perdas de arrecadação do ano 2023. Disse, abre aspas, faremos também a antecipação da parcela da compensação que somente ocorreria no ano de 2024 e vamos aumentar as transferências do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios para recuperar as perdas de arrecadação no ano 2023. Fecha aspas. Assim, os estados e municípios que estão de pires na mão, mal tendo dinheiro para pagar os seus funcionários, quer nos municípios e o nosso Rio Grande do Norte, é o 26º estado do país, onde a confrontação de receita com pagamento sobra alguma coisa, ou seja, dos 26 estados da federação, o estado do Rio Grande do Norte é o que, na contribuição, arrecadação de tributos, mais pagamento de pessoal, sobra menos ou não sobra. E o governo está fazendo mágicas para poder atender ao pagamento dos funcionários. E você, meu telespectador, meu assinante da TCM, haverá de dizer que impostos não era para pagar só funcionários. Que eles sejam pagos, que eles trabalhem, produzem, mas nós precisamos de saúde de primeira qualidade, de educação contemporânea, moderna, escorreita. Precisamos de segurança pública, de estradas estaduais de boa navegabilidade terrestre. Precisamos, isso sim, contemplar o cidadão com cidadania e com exemplo de viver melhor. E o Rio Grande do Norte não está arrecadando, mesmo com a soma fabulosa de impostos, para pagar os seus funcionários. Então, em 2024, traga essas bênçãos que estão sendo prometidas pelo atual presidente da República.
A Fazenda abrirá a negociação sobre o PIS e o COFINS. O contribuinte brasileiro poderá optar para transacionar apenas um processo, sem vincular todos os demais sobre o assunto. A medida relevante dará à arrecadação pretendida pelo Ministério da Fazenda a resolução da discussão tributária no judiciário ou na esfera administrativa, por meio de ações e transações que deverão ser retomadas ainda neste ano 2023. Um dos primeiros assuntos que poderão ser negociados deverá ser o que trata do conjunto de assuntos de créditos de PIS, do Programa de Investimento Social e do COFINS, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. O órgão pretende liberar até 6 de novembro para a consulta pública o primeiro edital sobre transação da tese do contencioso. Após a consulta pública, com prazo inicial de 5 dias, será publicado o edital que dará o prazo de 90 dias, ou seja, adentrará a 2024 para adesão daqueles que não estão em dia com o PIS ou com o COFINS. Ainda não há uma estimativa de qual o valor a ser recuperado. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a análise de Almeida, a Procuradoria está insatisfeita com a transferência que está sendo feita atualmente entre a interlocução direta de Fazenda com o contribuinte. E assim, a Receita Federal e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, farão, os dois órgãos, essa estreiteza de relacionamento, esse feedback melhor com o contribuinte, no sentido de fazer com que haja um ajuste e entre recursos de verdade no PIB nacional, na arrecadação nacional e fazendo com que as empresas trabalhem mais à vontade, pagando os que estão devendo, colocando um financiamento. E essa medida já teve, inclusive, o direito de crédito, já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A Petrobras perde quase uma Sabesp, que é a empresa de saneamento do estado de São Paulo, em um único leilão, com um tombo de mais de 6% em suas ações. Na segunda-feira, dia 23, a Petrobras passou a acumular, nos últimos 5 dias, perdas equivalentes a uma Sabesp, que é a companhia de saneamento que fornece água e saneamento no estado de São Paulo. O tombo, o que aconteceu, é que aponta um levantamento feito por Elnar Ribeiro, consultor de dados do mercado financeiro. A petroleira, que atingiu seu recorde histórico de produção na última quarta-feira, dia 18, quarta-feira, portanto, da semana passada, ao fechar 525 bilhões de reais, viu seu valor cair para 483 bilhões de reais, uma queda de 50 bilhões de reais. Por quê? Porque houve uma má interpretação por parte do mercado, que regras novas permitiriam que aqueles que não tinham acesso à diretoria e ao conselho administrativo da Petrobras pudessem participar dele numa ação eleitoreira ou numa ação política, desvinculando a característica de seriedade, de competência, de probidade e, primeiramente, de conhecimento técnico da empresa. No outro dia, o presidente da Petrobras, que é um carioca, mas foi senador pelo Rio Grande do Norte, o ex-senador Jean Paul Prats, foi à imprensa e se comunicou com mais franqueza, dizendo que o efeito de comparação era apenas para adequar as normas da Petrobras às leis das outras sociedades de economia mista, mas que não haveria grandes mudanças. A Petrobras está, inclusive, fazendo as correções do preço do óleo diesel, do etanol, da própria gasolina, do avião, do querosene de aviação, de acordo do botijão de gás com o preço do petróleo na paridade internacional e que não há nenhuma contemporaneidade política para que seja infiltrada na empresa. Já a partir da quarta-feira, no dia 24, portanto, na terça-feira, dia 24, o mercado, aliás, na quarta-feira, dia 25, o mercado viu a seriedade nas palavras do presidente da Petrobras e o mercado funcionou normalmente, como fez hoje também, na quinta-feira, dia 26 de outubro. No final, vocês vão ver como terminaram as ações da Petrobras, o Ibovespa, o dólar, que nesta semana já flutuou abaixo de R$5, mas e vão ver dados que mostram uma certa estabilização no assunto.
O abastecimento do Estado de São Paulo, feito pela Sabesp, a Sabesp está em via de ser privatizada. E o governo do Estado de São Paulo deverá privatizá-la, torná-la uma companhia da iniciativa privada já no início de 2024. E para isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, toma as providências necessárias no sentido de já começar, as demarches já começaram no sentido de oferecer um mercado e tem investidores dos Estados Unidos da Europa, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Japão e até da China interessados em comprar a Sabesp, que cinquentenariamente é uma empresa estatal. Na quarta queda seguida, a arrecadação do governo federal recuou 0,3% em setembro, para 174 bilhões de reais em dados que foram divulgados pela Receita Federal na última terça-feira. A equipe econômica tinha elevado uma arrecadação, uma suposição de uma arrecadação, para zerar o déficit de 2024. Para isso, precisaria aumentar receitas em 168 bilhões de reais. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou uma queda real, depois de descontada a inflação, de 0,34% em setembro deste ano. Portanto, para 174 bilhões e 310 bilhões de reais. A informação é da Secretaria da Receita Federal na última terça-feira, dia 24. Esse foi o quarto mês seguido da queda real de arrecadação em 2023. A comparação é feita entre o mesmo período do ano passado, considerado nessa apropriação pelos especialistas da própria Secretaria da Receita Federal. Em junho, o recuo havia sido de 3,4%. Em julho, tivemos um recuo de 4,2%. Em agosto, foi de 4,3%. E, portanto, esse mês de setembro aliviou, mas continuou no mesmo ritmo de redução da receita. A Receita Federal tem explicado que a queda dos preços das commodities, que são as mercadorias, como petróleo, minério de ferro, tem afetado negativamente a arrecadação neste ano. O impacto tem ocorrido na arrecadação de impostos sobre de renda de pessoas físicas e jurídicas, as empresas e das contribuições sociais sobre o lucro social líquido, a CSLL, que mostrou uma queda de 4,690 bilhões de reais em setembro. O resultado só não foi pior porque a arrecadação do PIS e COFINS, impostos federais, subiu 2,630 bilhões de reais em setembro. Neste ano, a Receita Federal tem informação de que haverá de chegar o final do ano com uma expectativa a mais ou menos de 3% da previsão inicial de janeiro, o que deixa uma acomodação para adentrarmos 2024 com uma nova realidade dentro do novo arcabouço fiscal e das regras de contribuições de arrecadação de impostos que ainda estão sendo tratadas no nível do Congresso Nacional, enviadas que foram pela Presidência da República, onde inclusive já se fala em dois tipos de cesta básica, aquela para o mais pobre, que não cobrará imposto, e a do pobre intermediário, que cobrará impostos a menores. Aguardemos, porque o brasileiro, de tanto sofrer com fome, sem saúde, sem educação, sem estrada, sem segurança pública, sem o seu amparo e pagando taxas muitas vezes extorsivas, estão aí todos eles pedindo que o ano novo nos traga luz, alegria, saúde e felicidades. A reforma tributária, um relatório tem trava que evita aumento de impostos. O senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, apresentou na última quarta-feira, ontem, um relatório final sobre a PEC da reforma tributária. O relator da proposta da emenda à Constituição, é uma PEC, disse que há uma trava, ele que relata o projeto, que apresentou ontem o seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado Federal, e o texto prevê uma trava que impedirá o aumento dos impostos em valor acima da média dos últimos 10 anos. A trava, chamada de teto da referência, garante a manutenção da carga tributária atual. A alíquota de referência dos tributos será reduzida caso exceda o teto. Este teto
terá como base média a receita do período de 10 anos, ou seja, de 2012 a 2021, apurado como proporção do Produto Interno Bruto, o PIB. Disse ele, abre aspas, vamos implantar a contribuição sobre bens e serviços, CBS. Nos 4 primeiros anos vem implantação, no 5º ano haverá um estreito entendimento do que fizemos nos 4 primeiros anos para acompanharmos e a comparação com a referência da média dos últimos 10 anos. Fecha aspas. Se tiver logrado o seu intento, o senador Eduardo Braga estará consentâneo com a opinião geral do Brasil, que paga muito impostos, a pessoa física, a pessoas jurídicas são penalizadas e esse dinheiro muitas vezes está escoando para pagar funcionários, muitos deles a níveis federais, estaduais e municipais, sem nem trabalharem, pegando o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, para simplesmente transferir como uma doação, quando o essencial do imposto, e o nome está dizendo, é imposto, não é um pedido, mas é que volte para o cidadão numa retribuição nas suas primeiras necessidades. Aguardemos que essa trava funcione. O presidente da República definiu nessa última quarta-feira, dia 25, a troca do comando da Caixa Econômica Federal. Rita Serrano deixou o cargo de presidente, ela que era funcionária de carreira da Caixa Econômica Federal, foi convidada no primeiro momento do governo Lula para ser presidente da Caixa Econômica Federal, depois de 10 meses exercendo com maestria o seu cargo nessa autarquia importante do governo federal. Ontem foi dispensada, simplesmente despachada para dar lugar ao economista Carlos Antônio Vieira. Segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a mudança foi definida após uma reunião realizada na sede do governo, mais cedo, entre Lula, presidente, que agradeceu o trabalho realizado por Rita Serrano, à frente do banco, e reconheceu o esforço realizado pela gestão para estruturar a relação da Caixa com os prefeitos de todo o país e que considerou um dos pontos positivos prioritários durante a campanha presidencial petista. Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão da cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e a retomada do papel do banco nos diversas políticas sociais, no mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio. Entretanto, o governo federal teve que negociar com o famoso Centrão e o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e um dos comandantes em chefe do Centrão, indicou Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência da Caixa Econômica Federal, o banco de desenvolvimento, um dos bancos de desenvolvimento do governo federal. Infelizmente, no Brasil, ainda acontecem aspectos como esse. Sem querer conhecer e não conheço a ficha do novo indicado, trocou-se uma presidente competente, atuante na Caixa Econômica Federal, para atender interesses políticos, já que no Congresso Nacional, Roberto Cardoso Alves dizia há 40 anos atrás e continua se laboreando a mesma oração de São Francisco, é dando que se recebe. E o governo teve que oferecer a presidência e toda a diretoria da Caixa Econômica Federal para o Centrão, para Arthur Lira, para os comandantes do PP, no sentido de substituir uma competente profissional, ter maioria nos votos dos senadores e dos deputados federais do partido, agregando a bancada governista na Câmara Federal e no Senado da República. Não estou aqui entrando em mérito de valor do indicado, não conheço sua ficha. Sei apenas que a presidente que tinha sido convidada para iniciar o governo e que vinha há 10 meses tratando do assunto, depois de uma nódoa que ficou impregnada na imprensa, na sociedade, na comunidade brasileira, de um ex-presidente do governo passado que não deixou saudades na Caixa Econômica Federal, Rita Serrano estava cumprindo com maestria a sua designação. Portanto, boa noite e até a próxima quinta-feira, quando estaremos novamente, 20 horas e 15 minutos, na TCM, com o nosso Radar Econômico. Obrigado.